Olá pessoal, nessa videoaula vamos explicar essa nova playlist que vai ser de limite e continuidade. Nessa playlist, bom, o tema já está aqui escrito, limite e continuidade de funções de várias variáveis. E o que eu vou pedir para vocês é, primeiro, um pré-requisito, que é conhecimento básico de limite e continuidade de função de uma variável. Quando a gente fala conhecimento básico, por exemplo, é entender conceitualmente a ideia de limite. Não precisa chegar na definição formal, nada disso não. Só entender que é aproximar, como que funciona, um pouquinho de limites laterais, ter a intuição dos limites laterais. Não precisa entender bem as contas, por exemplo, a divisão de polinômios, como que a gente faz a divisão, essas coisas. Não precisa entrar nos pormenores das contas, tá? Mas não precisa entender o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Além disso, não precisa entender nada de limites assintóticos, tá? Limite cotista de infinito, menos infinito, não precisa, não é o pré-requisito dessa playlist. E também nem precisa de regra de L'Hopital. Então, o que eu quero que vocês aprendam, saibam no fundo? O limite, sendo de x sobre x, vai para 1, quando x vai para 0, alguns limites fundamentais. Entender também função exponencial, logaritmo, que eu coloco no pacote que as funções de logaritmo exponencial são contínuas, pequenas operações, eu acho interessante sempre saber, vai sempre usar essas operações em quase todo o curso de matemática. E basicamente é isso que eu quero. É só um pouquinho de noção mesmo, nada de limite. Não é uma matéria nova. Vai ter videoaula que eu vou fazer assim, ó. É bem parecido, noção de limite de cálculo de várias variáveis. Como a gente viu no cálculo 1, é bem parecido e vai ter essas propriedades, que o limite da soma é igual à soma dos limites, como visto no cálculo de uma variável. Mas enfim, brincadeira desse tipo que a gente vai fazer. Desejável. Eu falo desejável, mas não é um pré-requisito, não é necessário para entender a playlist, que é um pouco de noções de curvas de níveis. Botei noções de curvas de níveis porque eu acho que é interessante saber fazer um gráfico, entender geometricamente o que está acontecendo de uma função de duas variáveis. Função de três variáveis precisa? Não precisa muito não. Tá? Só de duas variáveis eu fico muito satisfeito. Então, só para vocês terem uma ideia, como que vai ser dividida essa playlist, eu vou dizer em 4 grandes partes. Vou começar tudo com função de duas variáveis, ou seja, tudo especializado nessas duas variáveis aqui. Vou falar de limite, fazer exemplos, continuidade, tudo que tiver direito. Vai ter bastante vídeo nessa parte, eu acho. Acho que a parte recheada está aqui. Depois, essencialmente, feito tudo de duas variáveis, vamos repetir muita coisa para a função de três variáveis. Tá? Não vai ter basicamente nada de novo. Só vai ter um exemplo ou outro, mas nada demais. Mas eu acho que é interessante ver que tudo funciona. Vai falar, o miolo está aqui. Né? Depois de três variáveis, a gente vai falar de função de n variáveis, ou seja, estender, mas por formalidade. Tá? E depois de função de n variáveis, eu vou fazer a definição formal de limites. Tá? E nessa definição formal de limites, tudo tem direito. Aqui também no final dessa playlist, dessa parte aqui de função, eu vou falar a definição formal de limite de duas variáveis. Tá? Só intuitivamente, ou intuitivamente não, a definição formal mesmo. E a função de n variáveis, só a definição formal, explicando noções de distância, de n variáveis, só pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo. E depois disso, eu vou fazer a demonstração. Quando a gente vai fazer as demonstrações, um vídeo separado por cada demonstração, fica no final. Eu vou deixar também a cor da miniatura de forma bem diferente, tá? Com outra cor, para localizar, ó, aqui é a demonstração. E essas demonstrações de limite de continuidade já deixo claro que é nível análise. Tá? Então, se não entender ou tiver muita dificuldade de entender, e claro, se estiver no cálculo 2 ainda, né, começando, não fique muito preocupado se não entender essas demonstrações. São mais complicadas mesmo. Mas sempre eu deixo para quem tiver curiosidade, quer aprender mais, temos, eu acho que, um bom material aqui para acessar. Bom, a ementa. Noções básicas de topologia, tanto no plano quanto no espaço, mas bem básico mesmo. Eu vou querer que vocês saibam o que é um aberto, um conjunto fechado, fronteira. E o mais importante não é saber demonstrar que o conjunto é aberto, mas é saber visualizar se o conjunto é aberto ou não, se o conjunto é fechado ou não.
Isso para mim que é importante. Tem que fazer um desenho. Claro que a gente vai falar de limite e continuidade. No limite de continuidade, a gente vai separar em duas partes, né? Especialmente quando a gente pegar os exemplos que são mais complicados, tá? Então, como que eu vou dizer? Propriedades básicas vai ter, e vai ter os exemplos complicados. Os exemplos complicados é separado nesses dois grandes grupos aqui. Teorema do confronto e, essencialmente, curvas parametrizadas. Ou seja, vamos ter que procurar um caminho em que o limite ou não existe ou dá diferente do que o esperado. Tá? E aqui, por isso que eu falo, e só para deixar claro, vai ter um exemplo que também vai ter curvas de níveis para achar esse caminho. Ou seja, o exemplo é complicado achar na mão. Se fizer com curvas de níveis, é tranquilo. Por isso também é bom ter essa noção ali. Mas enfim. E o final, a última parte, vamos falar também de definição formal de limites, incluindo suas demonstrações. Ou seja, essencialmente a playlist toda vai estar autocontida. Vai ter, vamos dizer, início, meio e fim, e sem, ou pelo menos eu espero, sem nenhuma ponta solta. E basicamente é isso.